Olá, vamos para mais uma peça, colocando máscara e luvas para mexer na argamassa. Essa é a argamassa que eu trabalho, a Colavite Argamassa AC3 branca. Meu copo medidor, que é um copo de plástico, a bacia e a peneira. Então, eu vou usar nessa peça um copo. Para colocar a água, vocês vão colocando aos poucos e mexendo. Quando eu falo para colocar pouca água, mas eu coloquei um pouco a mais e errei. Não é assim que eu gosto de trabalhar, com essa massa mole demais. Não, então eu peguei mais um pouco de argamassa, metade do copo, vou peneirar e vou mexer para ela ficar uma massa mole, mas consistente. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de água, depois eu coloquei novamente um pouquinho, porque agora sim ficou a massa que eu gosto de trabalhar. Ela tá mole, mas ela tá bem consistente, homogênea. Mexer muito bem, tá, gente? Quando eu falo para misturar, é para misturar muito bem. Então, agora, tirando luvas, máscara, eu mexo novamente a massa e vamos para os moldes. São potinhos em formato de coração. Esses potinhos são potinhos de plástico que eu compro nessas lojas grandes que vendem tudo coisa para cozinha. Aonde eu compro os meus moldes, tá? Meus potes de plástico. Essa marcação eu coloquei uma fita crepe, onde vai ser a marcação que eu tenho que parar com a massa. Então, passando agora vaselina líquida em todos os moldes. Eu pego a bacia e mexo novamente a massa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o corante líquido marrom, vou pingar na massa e depois eu vou fazer desenho com o meu palito e colocar no molde. Eu não sei não, mas eu acho que eu exagerei um pouco no corante. Vai ficar um pouquinho mais forte o marrom, mas vocês vão ver depois. Então, pegando o molde, vou colocar em colher. Vocês podem reparar que eu estou colocando do lado que eu quero que apareça a cor e o desenho. Então, quando eu for para desenformar, é a parte de baixo que vai sair. Estou olhando para ver a marca onde chegou a massa. Estou vibrando e depois com um palito de churrasco vou furar as bolhas de ar que subiram. Vou fazer a mesma coisa nos restantes dos 4 corações. Como sobrou massa, porque eu errei, é claro, né, gente? Eu vou fazer 2 porta-copos, porque eu adoro. Passando vaselina líquida nos 2 e vou colocar ele no molde. Esse molde, gente, são tampinhas que vêm em pote de doce. Então, tudo que vem de plástico, eu reaproveito. Reaproveito mesmo. O que dá para fazer, eu gosto, guardo e depois eu faço. Que nem essas tampinhas que eu adoro fazer o porta-copos. Então, eu estou vibrando para as bolhas de ar subir e eu furar com o palito. Vou deixar 3 dias no molde. Olha como ficou. E voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, então vamos desenformar. Olha como é fácil de desenformar os porta-copos e depois os corações. Depois que eu desenformar todos eles, vou deixar secar na sombra, tá, gente? Secagem na sombra. E volto depois para fazer um detalhe nas peças. Como eu usei o corante direto na massa, tomem cuidado para não sujar as mãos e não sujar a peça, ok? A peça ela não tá totalmente seca, mas eu já posso fazer o detalhe nela. Vocês estão vendo aí. Então, eu vou fazer um furo. Peguei, então,
a broca de 4 milímetros e vou fazer o furo com a furadeira. Vou fazer uma peça só para vocês verem, senão vai ficar muito longo o vídeo. Fui pegar o pincel também para limpar a peça, então vai ficar dessa forma com esse furinho. Vou deixar secar melhor, depois entrar com o processo de impermeabilização. Agora sim, elas estão totalmente bem secas, então eu vou passar a resina acrílica à base de água. Vou passar 3 demão. A cada demão eu respeito em 4 horas. Vou fazer uma peça só para vocês verem e voltarei com elas todas impermeabilizadas. Elas estão prontas. É uma corda de sisal fininha. Eu cortei num tamanho grande, já coloquei nos corações, só nesse que não. Deixa eu mostrar como que eles ficaram, todos eles. Eu achei uma graça. Tá vendo a marquinha que tem no molde? Apareceu, mas se você colocar em cima deles a cor, nesse daí não apareceu. Foram 3 bolinhas, né, que apareceram no molde, mas ficaram uma graça. Então, eu vou colocar no furo, né, que eu furei com a furadeira, dou um nó. E aí, eu vou unir todos eles, porque eu quero que fique uma penca de coração. Então, eu dou um nó, depois eu dou um outro nó, e aí eu vou fazer o laço. Claro, gente, eu amo artesanato. Arte, só que tem coisa que eu apanho um pouquinho, principalmente no laço, mas tudo bem. Eu vou apanhar um pouco no laço e, claro, eu tô acelerando o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Vou colocar algumas fotos aonde eu me inspirei no trabalho delas, que eu achei maravilhoso. Essa penca de corações são feitos de madeira e os outros são de ferro, e a amarração, a corda é diferente. Eu achei maravilhoso, eu queria muito fazer com argamassa. Quando estiver finalizando o vídeo, não vai dar para ver muito bem, mas eu deixei foto também, que esse que eu fiz com vocês no marmorizado marrom e esse outro é marmorizado no preto. Valeu a intenção, é claro que as artesãs colocaram outro tipo de fio, né, de corda, e fizeram com 4, eu fiz com 2. E minha corda de sisal sai fiapinho, mas eu achei uma graça. O que vocês acharam? Me diz aqui, vou gostar de saber. Essas pencas de corações já faz um bom tempo que tá em alta em decorações. Só que é claro, eu sempre vi em madeira e ferro. Então, eu adorei fazer elas com argamassa. Espero que vocês também gostaram. Espero vocês num próximo vídeo.